Olá, pessoal do primeiro ano. Estou aqui para revisar o conteúdo que eu mandei para vocês na nossa semana, da nossa disciplina, que foi as bases moleculares da vida, né? Os componentes que são necessários para os organismos vivos, incluindo nós seres humanos. Então, antes de começar sobre os componentes, eu gostaria de falar quais são os elementos químicos dos seres vivos, que isso aí são para todos os seres vivos. Os seres vivos, eles são compostos por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e potássio. E enxofre, aliás. E eu vou citar para vocês uma siglazinha que vai facilitar vocês na compreensão. É CHONPS. CHONPS. Com essa siglazinha, vocês vão lembrar com mais facilidade desses elementos químicos. Apenas porque as primeiras letras são iguais à do elemento químico, as 4 primeiras letras, né? Só o P, que é diferente, que é fósforo, e o S, que é enxofre, que é diferente, mas as outras são iniciais. Então, todos os seres vivos têm que ser compostos por esses elementos. Os elementos, as substâncias químicas do nosso organismo, que é chamado bioquímica também, começa por água. Só que eu não vou falar muito de água, porque vocês já viram na aula do EducaPE, acredito que quase todo mundo assistiu, né? Que o assunto foi esse, água. Então, no nosso organismo é composto por 75% de água. E o restante são de outras substâncias. Sais minerais, que são... água e sais minerais são os componentes orgânicos. Inorgânicos. E o restante são componentes orgânicos, que são as proteínas, os lipídios, os glicídios e os ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos são as moléculas de DNA e RNA. Então, os glicídios, eles geralmente são agrupados e são chamados também de açúcares. São as principais fontes de energia do nosso corpo. E eles incluem a farinha, por exemplo, a farinha de trigo, o milho, a mandioca, que contém o glicídio amido. Tem também o açúcar da cana, que contém o glicídio sacarose, o leite, que contém a lactose, e os frutos adocicados, que contém a frutose. Então, são todos esses lipídios que estão presentes no corpo dos seres vivos, inclusive na molécula também de DNA e RNA, certo? Eu vou falar um pouquinho de cada um. Lipídios. Eu já falei sobre glicídio. Lipídios são substâncias orgânicas e geralmente são os óleos, as gorduras e as ceras que contém no organismo. E eles não são solúveis em água, por isso são chamados de substâncias apolares. Como a água é uma substância polar, então ela não combina com óleo, não mistura com óleo, certo? Então, os principais lipídios são os glicerídeos, os esteroides, os fosfolipídios e os carotenoides e ceras. Os glicerídeos, eles são conhecidos como triglicerídeos, e nós temos no nosso organismo, temos que ter triglicerídeos, não em quantidade grande, mas nós temos que ter porque são fonte de energia, né? Está presente nos óleos e nas gorduras. Os esteroides é um exemplo de esteroide, que é o colesterol. Também composto por gordura, e temos 2 tipos de colesterol no nosso organismo. O HDL e o LDL, que é chamado colesterol bom e colesterol ruim. Então, para a gente ter um controle, uma homeostase equilibrada no nosso organismo, nós temos que ter uma taxa maior do HDL, que é o bom colesterol, e a taxa dentro do limite do ruim colesterol, que é o LDL. Então, o ruim colesterol é chamado LDL e o bom colesterol é chamado HDL, ok? Então, vocês poderão verificar isso aí também melhor, esses níveis de colesterol, na tabela da página 53, que tem um texto que tem por título Colesterol e Saúde, que eu passei para vocês lerem e fazer o guia de leitura, né? Que fala muito sobre o problema da questão da saúde ligada ao colesterol, certo?
Então, o colesterol tem que estar em níveis adequados para que a gente não venha sofrer problemas. Tipo assim, se o colesterol estiver muito alto no organismo, então a gordura ela vai criar crostas dentro das veias, dos vasos sanguíneos, que pode acarretar em infarto do miocárdio, do coração, ou AVC, né? Que é entupimento das veias do cérebro, certo? Depois temos mais uma substância, os fosfolipídios. Esses fosfolipídios, eles estão presentes muito nas membranas das células, certo? Que é chamado também de biomembranas. Carotenoides são encontrados em alimentos de pigmentação vermelho, laranja ou amarelo, tipo cenoura, abóbora, tem muito essa substância. E essas substâncias que contêm carotenoide, elas servem muito para nossa visão. Por quê? Porque elas são precursoras da vitamina A. E a vitamina A, ela é essencial para a nossa visão, ok? Depois temos as ceras, também incluídas dentro desses lipídios. Que as ceras, elas estão muito presentes nos corpos de alguns animais, onde esse nome é chamado de... É uma quitina, chamada de quitina. É uma substância que cria no corpo dos animais, principalmente de insetos. Quando eles vão passar por o processo de muda, aí eles criam como uma carapaça de quitina, como se fosse uma gelatina endurecida. Aí quando é para ele crescer, aí ele passa por esse processo de muda, onde essa primeira capa dele sai e nasce outra. Aí nessa muda, entre uma roupagem e outra de quitina, é o tempo que ele cresce, o animal, ok? Então, é muito presente em insetos, abelhas, aves e etc. Por exemplo, as aves, tipo galinha mesmo, né? Elas têm muito essa substância de cera para ela se proteger do frio e também para a água não penetrar na pele dela. Porque como tem óleo nas penas, quando a água bate, ela escorre, tá certo? Aí tem também as proteínas, que são substâncias super importantes, porque elas, na verdade, são centenas e milhares no nosso organismo, que são responsáveis para dar os comandos para formar outras substâncias no nosso organismo. Elas são, na verdade, catalisadoras biológicas. Temos as vitaminas. As vitaminas, eu quero falar o seguinte, que as vitaminas, elas são encontradas em pouquíssima quantidade no nosso organismo, nós não produzimos as vitaminas, mas elas são encontradas nos alimentos. Por isso a importância de uma boa alimentação, porque se a pessoa não se alimentar bem, vai ter que repor essas vitaminas através de medicação. Então é melhor você comer uma alimentação balanceada nos níveis de vitamina que o seu corpo precisa, do que você sofrer doenças ligadas à avitaminose. A avitaminose quer dizer falta de alguma vitamina, que o seu corpo vai sofrer alguma enfermidade por conta disso e você vai ter que repor elas com medicamento, tá certo? E essas vitaminas, elas se dividem em dois tipos. As hidrossolúveis, que são solúveis em águas, e as lipossolúveis, que são dissolúveis em lipídios, não se dissolvem em água. Tipo, as substâncias gordurosas, como eu já falei antes. Por último, os ácidos nucleicos, que são as moléculas de DNA. A palavra DNA são siglas em inglesa, a molécula da vida também chamada, e DNA significa ácido desoxirribonucleico, e RNA significa ácido ribonucleico. Todas duas, elas contêm ribose, que é açúcar, na sua substância, por isso o nome, tá certo? Então, eu vou fazer outro vídeo depois, corrigindo a atividade. Por enquanto, era esses compostos orgânicos e inorgânicos que eu queria falar para vocês, essas substâncias, que foi o que eu passei. A atividade da semana foi baseada nesses conteúdos que vocês iam ver em sala de aula. Mandei vocês estudarem todas essas páginas, certo? E agora eu fiz essa rápida revisão, que eu não quero uns vídeos muito grandes. Da outra vez ficou os vídeos divididos em dois. Agora eu vou dividir, mas eu vou dividir um com explicação e outro com correção da atividade. Eu vou fazer outro corrigindo a atividade de vocês. Espero que isso tenha contribuído para vocês. E espero que vocês também estejam bem com seus familiares, passando por essa pandemia, né? Tá sendo uma coisa assim muito estressante para todos nós, porque temos que estar em casa.
mas que, se Deus quiser, isso vai passar e nós vamos voltar a assistir aulas presenciais, voltar à nossa vida cotidiana. Vamos pedir a Deus para que isso passe o mais rápido possível para a gente voltar, viu? Fiquem todos com Deus e que tenham boas aulas, viu? E que estudem e não deixem de assistir minhas videoaulas e fazer minhas atividades, porque vocês precisam fazer. Tudo de bom, viu? Que Deus abençoe vocês.